Olá pessoal, tudo bem? Hoje comentarei mais uma prova de matemática da Escola de Sargentos das Armas. Conforme falei, toda segunda-feira disponibilizarei uma correção completa da ESA. Então, até o final de setembro, você que está chegando agora terá acesso a todas as provas de 2008 até 2020. Na descrição do vídeo, você pode baixar um arquivo com as questões que serão comentadas agora. Lá na descrição, tem também como acessar uma playlist com todas as provas que já corrigi. Serão dezenas de horas de resolução de questões da ESA. Tudo gratuito para você se preparar para esse concurso. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado quando um novo vídeo for acrescentado a essa playlist. Caso queira, pause o vídeo e tente resolver as questões que estão na lista que disponibilizei. Depois, basta acompanhar as correções, passo a passo, com dicas que te ajudarão a entender como resolvê-las. Inscreva-se, clique no sininho, dê o seu like e acompanhe essa e as outras correções de provas. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! A soma dos dois primeiros números inteiros, então ele quer a soma dos dois primeiros números inteiros do domínio da função definida por g de x igual, tem aí a lei. Pessoal, como ele está pedindo o domínio de uma função, eu vou lembrar para vocês os principais casos que a gente estuda domínio de função, tá? Então, por exemplo, se a gente tem uma função f de x, e essa função ela tem 1 sobre uma expressão qualquer aqui, que eu vou representar por esse quadradinho. Para a gente calcular o domínio dessa função f, o domínio de f, vai ser igual a todos os valores dessa expressão diferentes de zero. Então, todos os valores de x, que a gente coloca aqui nessa expressão, não pode dar zero. Se a gente tem uma função g de x, e a gente tem uma raiz de índice par, e aqui dentro tem uma expressão qualquer, que eu vou representar por esse quadrado, o domínio dessa função g vai ser igual a todos os valores que estão ali dentro, maiores ou iguais a zero. Então, todo valor que a gente substitua no lugar do x, que está nessa expressão representada pelo quadrado, tem que gerar um valor maior que zero ou igual a zero. E uma função h de x, onde a gente tenha um numerador qualquer, né? E na parte de baixo a gente tenha um denominador de raiz de índice par e aqui uma expressão qualquer, o domínio dessa função h ele tem que ser igual à expressão maior do que zero. Então, esses são os principais casos que a gente analisa domínio de uma função. Observe que a nossa função g ela tem raiz de índice par no denominador. Então, a gente vai trabalhar com a ideia da h aqui. Então, vai ficar assim, 9 elevado a 2x menos 1 menos 3 elevado a menos 2x mais 4. Isso tem que ser maior do que zero. Bom, aí a gente caiu numa inequação exponencial. Vamos passar esse 3 para o outro lado, vai ficar 9 elevado a 2x menos 1 maior que 3 elevado a menos 2x mais 4. O 9 ele é uma potência de 3, então a gente pode escrever 3 ao quadrado, parênteses, 2x menos 1 maior que 3 elevado a menos 2x mais 4. Agora a gente pode multiplicar aqui 3 elevado a 4x menos 2, isso é maior que 3 elevado a menos 2x mais 4. Bom, agora a gente chegou numa inequação exponencial. Só para lembrar, quando a gente tem uma inequação exponencial, ou seja, a elevado a x maior que a elevado a y, nós temos que analisar a base. Se essa base ela for um número maior do que 1, nós temos que fazer então x maior do que y. Se essa base a for um número entre 0 e 1, nós temos que fazer o expoente x menor que o expoente y. No nosso caso aqui, a gente percebe que 3 é maior do que 1. Logo, a gente não vai trocar o sinal da inequação. Vai ficar assim, 4x menos 2 maior que menos 2x mais 4. Passa o 2x para o outro lado, a gente vai ter 4x mais 2x. Passa esse 2 para o outro lado, menos 2, vai ficar 4 mais 2. Então, nós temos 6x maior que 6. E x maior do que 1. Bom, ele quer saber quais são os dois primeiros números inteiros que atendem essa solução aqui. Então, nós temos aqui o número 1 aberto e à direita dele todos. Como ele está querendo números inteiros, o 1 eu não posso tomar, porque não tem o igual. Então, a gente vai ter que tomar aqui o 2 e vai ter que tomar o 3. Como ele quer a soma dos dois primeiros números inteiros, então nós vamos fazer 2 mais 3, e isso é igual a 5. E 5 a gente encontra na letra D.
Numa progressão aritmética de 9 termos, a soma dos dois primeiros termos é igual a 20. E a soma do sétimo termo com o oitavo é igual a 140. Qual é a soma de todos os termos dessa PA? As informações que nós temos aqui são as seguintes. A PA tem 9 termos, então eu tenho aqui A1, A2, A3, até o A9, A8, A9. Então isso aqui é a nossa PA. PA com 9 termos. A soma dos dois primeiros, o A1 com o A2, então A1 mais A2, é igual a 20. E a soma do sétimo e oitavo é 140. Então A7 mais A8 é igual a 140. Então aqui a gente tem um sistema. Esse sistema ele tem duas equações, tanto na PA quanto na PG. Um sistema com duas equações sempre vai gerar para a gente a razão, sempre vai gerar a razão, tanto na PA quanto na PG, e um dos termos, tá? Então a gente vai conseguir tirar daqui a razão e um dos termos. Um dos termos. Pode ser o A1, o A2, o A3. Então a gente sempre vai conseguir tirar um dos termos e a razão. Tirando o termo e a razão, nós resolvemos qualquer problema de PA e de PG. Vamos escrever todos os termos como A1. Então nós temos aqui o A2, que a gente vai escrever ele como A1. Então a gente precisa somar 2 menos 1, uma razão. O A7, vamos escrever ele como A1. 7 menos 1, 6 razões. E o A8, escrito aí como A1, é 8 menos 1, 7 razões. Substituindo, então, o nosso sistema vai ficar assim. A1 mais A2, que agora é A1 mais R. Isso é igual a 20. O A7 é A1 mais 6R. O A8 é A1 mais 7R. E tudo isso é igual a 140. Dando uma arrumada aqui no nosso sistema, nós vamos ter 2A1 mais R é igual a 20. E 2A1 mais 13R é igual a 140. Bom, como é um sistema, nós vamos achar agora o R, que é a razão, e o A1, que é o primeiro termo. Nós podemos pegar a segunda equação e tirar a primeira equação. Vai ficar assim, a segunda equação menos a primeira equação, né? Considerando que essa aqui é a segunda e essa aqui é a primeira. Nós vamos ter 2A1 menos A1 vai dar 0, 13R menos R vai dar 12R, e 140 menos 20 vai dar 120. Dividindo todo mundo por 12, nós vamos ter R é igual a 10. Tendo a razão, nós podemos então encontrar o A1. Vamos pegar a primeira equação. 2A1 mais a razão, que é 10, é igual a 20. Passa para o outro lado 10, vai subtrair. Então nós vamos ter 2A1 é igual a 10. Passa o 2 dividindo, então nós vamos ter A1 é igual a 5. Então nós temos aqui o A1, que é igual a 5, e a razão, que é igual a 10. Bom, agora nós queremos a soma de todos os termos da PA. Nós podemos lançar mão, então, da soma de N termos. Soma de N termos de uma PA é o A1 mais o AN sobre 2 vezes a quantidade de termos, N termos. Então, o A1 nós já temos, que é o 5. O AN vai ser o A9, né? A gente está procurando a soma de 9 termos. Então vai ficar assim. Se N é igual a 9, então a soma de 9 termos é igual ao primeiro termo, que a gente já tem, o nono, que é fácil de encontrar, dividido por 2, vezes a quantidade de termos, que são 9 termos. Então vamos lá, vamos procurar o A9, tá? O A9, ele é igual ao A1 mais 8 razões. Então o A9 é igual. O A1 vale 5. 8 razões, a razão vale 10. Então, o A9, ele é igual a 85. Bom, substituindo então nessa equação, a gente vai ter soma dos 9 termos é igual. O A1 vale 5, o A9 vale 85, dividido por 2, vezes a quantidade 9. 85 mais 5 vai dar 90, 90 por 2 vai dar 45, soma de 9 termos é igual a 45 vezes 9. Então a gente vai ter 360 mais 45, essa soma então é igual a 405.
e 405 nós encontramos na letra A. Um triângulo AEO está inscrito em uma circunferência de centro O, cujo raio possui a mesma medida do lado EO. Então vamos desenhar aqui uma circunferência de centro O e vamos tomar um segmento de reta aqui, uma corda, e essa corda tem por extremidades aqui o ponto E e U. Determine a medida do ângulo AEU em graus, sabendo que o lado AU é o maior lado do triângulo. E tem como medida o produto entre a medida do lado EU, esse lado que foi dado aqui, e raiz de 3. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui um novo segmento. Esse segmento aqui vai ser o AU, que é o maior lado. Se a gente ligar agora, aqui a gente já tem o nosso triângulo AEU. Esse lado AU, que é o maior lado, ele é o produto de EU vezes raiz de 3. Ele disse também que EU tem a mesma medida do raio. E aí tem uma ideia da geometria plana que a gente tem que trazer para cá. Se EU, essa corda, tem a mesma medida do raio, esse arco formado aqui, o arco EU, ele é um arco de 60 graus. Sempre vai acontecer isso. Se a gente tiver uma corda e essa corda tiver a mesma medida do raio, o arco que ela determina é um arco de 60 graus. Guardem bem isso. Bom, se esse arco aqui é 60 graus, é U, então o ângulo EAU, esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 30 graus, porque ele é um ângulo inscrito e ele vale a metade daquele arco. O problema pede o ângulo AEU. Então, AEU é esse ângulo aqui, ó. Vamos chamar esse ângulo de ângulo θ, que é o ângulo que a gente quer. Para resolver essa questão, vamos usar então a lei dos senos. O que diz a lei dos senos? Que o lado está para o seno do ângulo oposto a esse lado, assim como o outro lado, os demais lados, estão para os senos dos seus ângulos opostos. Então a gente pode escrever que EU, o segmento EU, está para o seno de 30 graus, assim como AU está para o seno de θ, que é o que a gente quer. A gente sabe que AU é EU vezes raiz de 3, então a gente pode substituir aqui. Vai ficar assim, EU, seno de 30 graus é 1 sobre 2, isso é igual a AU, que é EU raiz de 3, que multiplica a raiz de 3, sobre o seno de θ, que é o que a gente procura. Vamos simplificar aqui por EU e por EU, porque é a mesma medida. E a gente vai ter, então, 1 sobre meio, que vai dar 2. E isso é igual a raiz de 3 sobre seno de θ. Ora, multiplicando o cruzado, a gente vai ter seno de θ é igual a raiz de 3 sobre 2. Agora a gente procura qual é o seno de um ângulo θ, cujo resultado é raiz de 3 sobre 2. Vamos dar uma olhadinha no ciclo trigonométrico. Aqui está o ciclo trigonométrico. Esse eixo horizontal é o eixo do cosseno. O eixo vertical é o eixo do seno. Aqui é o zero, né? Aqui é 1 sobre 2, esse primeiro pontinho. Esse segundo pontinho aqui, ele é raiz de 2 sobre 2, é a distância até o zero, né? E esse pontinho aqui, ele é o raiz de 3 sobre 2, que é o que a gente quer. Aqui tem um arco. Esse primeiro arco aqui é um arco de 60 graus. Aqui é o 0 graus. E o arco do outro lado é 180 menos 60, é um arco de 120 graus. Então, a gente tem que o seno do arco que a gente quer é o seno de 60, que vai dar raiz de 3 sobre 2, ou o seno de 120, que também é raiz de 3 sobre 2. Bom, 60 ou 120, vamos ver. Esse θ aqui, ele vale 60 ou ele vale 120, tá? O θ vale 60 ou o θ, ele vale 120 graus. Qual é o valor que a gente deve tomar? Vamos ver. Se θ valesse 60, vamos colocar 60 aqui, ó. Então, nós teríamos 60 mais 30, 90. Esse ângulo aqui seria um ângulo de 90 graus. Ora, mas sendo esse o maior ângulo, o maior lado seria EA e não AU, conforme ele disse aqui. Então, a gente não pode tomar o θ 60 graus. A gente vai ter que tomar o θ
120 graus. Se a gente pegar 120 graus e colocar aqui, então esse ângulo aqui vai ser o ângulo de 30 graus. Ora, então 120 graus, ele é oposto ao lado maior, no caso AO. Como ele disse que AO é o maior lado, então o ângulo aqui ele tem que ser um ângulo de 120 graus. Então a resposta é a letra A. Carlos é o caixa da bilheteria do cinema da cidade. Os ingressos custam R$ 8,00, sendo que algumas pessoas, como estudantes, idosos e pessoas conveniadas, pagam a metade do valor. Ontem, Carlos esqueceu de marcar o valor que cada pessoa pagou, mas ele sabe que 120 pessoas pagaram pela sessão e arrecadou um total de R$ 760. O número de pessoas que pagaram meia entrada foi de quanto? Então, nós temos duas informações aqui importantes. Uma é, o valor do ingresso normal, ele é de R$ 8,00. R$ 8,00. E o ingresso para estudantes, idosos e pessoas conveniadas, vamos chamar outros aqui, esse ingresso ele vale 4, metade do valor. Nós não sabemos quantos desses ingressos nós temos, vamos chamar de A, que é a quantidade, e nós não sabemos quantos desses nós temos, vamos chamar de B. Então nós temos A ingressos de R$ 8,00 e B ingressos de R$ 4,00. Nós sabemos que o total de pessoas que pagaram para assistir a sessão foi de 120. Então nós temos que A mais B vale 120, ou seja, a quantidade de ingressos vendidos, né, tem que dar 120. E a gente sabe que ele arrecadou com R$ 760. Então, o ingresso A vale 8, então ele arrecadou 8 vezes A, mais 4 vezes B, e esse total deu 760. Isso aqui é um sisteminha simples, né, com duas equações. Vamos pegar a segunda equação e vamos dividir ela por 4. Então, a gente vai ter o seguinte, na segunda equação, 8A dividido por 4 vai dar 2A, 4B dividido por 4 vai dar B, 7 dividido por 4 vai dar 1, 36 dividido por 4 vai dar 9, 0. 2A mais B igual a 190. Como a gente tem A mais B igual a 120, então vamos aqui fazer assim, A mais A, que são 2A, mais B é igual a 190. Como a gente sabe que A mais B vale 120, né? A gente sabe disso. Então vamos substituir A mais 120 é igual a 190. Tira 120 dos dois lados, então nós vamos ter do lado de lá 70. Bom, então foram vendidos 70 ingressos do tipo A, que são um ingresso de R$ 8,00. Ele quer saber o número de pessoas que pagaram meia entrada, que no caso é o ingresso B. Vamos pegar A mais B, a primeira equação é igual a 120. Como A vale 70, então 70 mais B é igual a 120. Tira 70 dos dois lados, então a gente vai ter B igual a 120 menos 70, 50. Então, 50 pessoas pagaram meia entrada. 50 pessoas a gente encontra na letra E. Uma obra necessita de vigilantes para o turno da noite, durante exatamente 36 noites. Se para cada noite são necessários 2 vigilantes, quantos devem ser contratados de modo que o mesmo par de vigilantes não se repita? Então a gente precisa de 2 vigilantes toda noite. Vamos chamar o vigilante por A1, A2, segundo vigilante, A3, e assim sucessivamente até um último vigilante. Nós precisamos formar pares ordenados aqui, de tal forma que toda noite a gente tenha 2 vigilantes diferentes. Então A1 e A2 seriam a primeira noite, A1 e A3 seriam a segunda noite, A1 e A4 e assim por diante. Depois A2 e A3, até chegar no AN menos 1 e no AN. Quantos vigilantes nós devemos contratar de tal maneira que esse par não se repita e a gente tem então 36 noites sem repetição de vigilantes. Então vamos pensar assim. A gente está tomando 2 elementos de um conjunto, né? Que a gente não sabe quantos elementos tem, de N elementos. De tal maneira que esses elementos, eles mudando a posição,
não muda então esse par ordenado, ou seja, a gente mantém os mesmos vigilantes. Então a ordem não importa. Temos que contratar N vigilantes tomando 2A2 e a ordem não importa. Então é uma combinação. Uma combinação de N vigilantes tomando os 2A2 e esse total tem que dar 36 dias. A combinação, só para lembrar, ela pode ser escrita como número binomial N sobre 2. E isso a gente resolve fazendo N fatorial, N menos 2 fatorial, 2 fatorial. Lembrando que esse N, ele é um número natural. Então a gente vai ter aqui, combinação de N tomando 2A2, vai ser N fatorial sobre N menos 2 fatorial, 2 fatorial, isso é igual a 36. Passo 2 fatorial multiplicando 36, 2 fatorial é igual a 2, vai multiplicar, vai dar então 72. A gente vai ter aqui N fatorial sobre N menos 2 fatorial, e isso é igual a 72. Vamos, então, desenvolver o N fatorial até chegar no N menos 2 para poder cortar. Vai ficar assim, N, que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2, aí a gente para no fatorial aqui, sobre N menos 2 fatorial, isso é igual a 72. Podemos cortar, então, N menos 2 fatorial com N menos 2 fatorial. Vai sobrar N menos 1, é igual a 72. Agora vamos lá. N é um número natural. N e N menos 1 são números consecutivos. Então, N menos 1 é um número menor do que N. E esse produto tem que dar 72. Um produto de dois números que dá 72 e são consecutivos, porque N menos 1 e N são números consecutivos, seria 8 e 9. Por comparação, então, esse N ele só pode ser o 9. Se o N é o 9, nós precisamos contratar, então, 9 vigilantes. 9 vigilantes está na letra A. A altura de um prisma hexagonal regular, então a gente tem um sólido prisma hexagonal regular, tem 5 metros. Sabe-se também que sua área lateral é o dobro da área da base. Então, a área lateral desse prisma é o dobro da área da base. Ele quer saber qual o volume do prisma. O problema trata de um prisma hexagonal regular. Vamos fazer um esboço desse prisma, tá? Aqui, ó. Um prisma hexagonal regular, ele tem a base dele, é um polígono regular. No caso, um hexágono regular. Então, aqui é um hexágono regular. Todos os lados são congruentes. Então, todos os lados aqui, ó, são congruentes, chamar de lado L. E as arestas laterais, elas formam um ângulo de 90 graus com a base. Tá? Isso é uma característica, então, do prisma hexagonal regular. E a altura dele mede 5. Então, essa linhazinha aqui, ó, daqui até aqui, a gente tem 5 metros. Sabe-se também que sua área lateral é o dobro da área da base. Então, a área lateral, vamos chamar de AL, é igual a 2 vezes a área da base. A área lateral é igual ao perímetro da base, tá? É assim que a gente calcula, perímetro da base vezes a altura. A gente tem que o perímetro da base é a soma dos lados aqui, ó. Então, são 6 vezes esse lado, então a área lateral é igual a 6 vezes L vezes a altura, só que a altura é 5 vezes 5. Então, a gente tem que a área lateral é igual a 30L. A área da base, que é a área do hexágono regular, a gente calcula assim, né? A área da base é igual a 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Que triângulo é esse? Vamos no esboço aqui do triângulo. Esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Um hexágono regular, ele possui 6 triângulos equiláteros inscritos nele. Então, a área de um triângulo equilátero, a gente sabe que é o lado, aqui está o lado L, L ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 dividido por 4. Como nós temos que ter 6, então 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Então, a área da base é igual, simplificando aqui 6 e 4, né, por 2, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 3. Então, nós vamos ter 3 sobre 2, raiz de 3, L ao quadrado. Então, essa é a área da base. Ele disse que a área lateral é 2 vezes a área da base. Então, a área lateral é 30L. Isso é igual a 2 vezes a área da base. A área da base é 3 sobre 2,
raiz de 3 vezes L ao quadrado. Simplificando aqui por 2, né? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Simplificando aqui por 3, que vai dar 1, e aqui vai dar 10. Então, nós temos 10 vezes L é igual a raiz de 3 L ao quadrado. Levando 10L para lá, nós vamos ter raiz de 3 L ao quadrado menos 10L é igual a zero. Colocando o L em evidência, nós vamos ter raiz de 3L menos 10 é igual a zero. Então, nós temos aqui que L é igual a zero, ou raiz de 3L menos 10 é igual a zero. Bom, como L é uma distância, né, é o lado de um polígono, então essa aqui não convém, isso aqui não serve para a gente. Vamos passar para a segunda ideia. Raiz de 3L é igual a 10. Multiplicando por raiz de 3, nós vamos ter que 3L igual a 10 raiz de 3. Dividindo agora por 3, nós vamos ter L é igual a 10 raiz de 3 sobre 3. O problema pede o volume do prisma. O volume do prisma ele é dado pela área da base do prisma vezes a altura. É assim que a gente calcula o volume desse prisma. Encontrando a área da base, ela é igual a 3 sobre 2 raiz de 3 vezes L ao quadrado. Como L é 10 raiz de 3 sobre 3, então a gente vai ter aqui que a área da base é igual a 3 meios raiz de 3 vezes 10 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Então, a área da base é igual a 3 sobre 2 raiz de 3 vezes 10 ao quadrado vai dar 100. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. 3 ao quadrado vai dar 9. Simplificando aqui, ó, 3 vezes 3 vai dar 9. 9 dá por 9. E 2 e 100. Aqui a gente vai ter 50. Então, a área da base ela é igual a 50 raiz de 3. Como está em metros, metros quadrados. Bom, encontrando o volume, nós temos que a área da base vezes a altura. A área da base é 50 raiz de 3 vezes a altura. A altura é 5. Então, o volume é 50 vezes 5, 250 raiz de 3 metros cúbicos. E 250 raiz de 3 a gente encontra aqui na letra C. Considere um triângulo de vértices A de coordenadas 1 e 1, B de coordenadas 2 e 3 e C de coordenadas 5 e 2. A mediatriz do lado AB, então, mediatriz do lado AB, encontra o eixo das abscissas no ponto de coordenadas tal. O problema ele pede um ponto que tem coordenadas no eixo das abscissas. Se um ponto tem coordenadas no eixo das abscissas, então ele começa com x e ele termina com 0. Então, com essa observação e analisando as alternativas, a gente percebe que pode ser a A, pode ser a B, pode ser a C, pode ser a D, mas não é a E, tá? Então aí a gente não pode marcar mais. Para que vocês possam entender melhor essa questão, eu vou aqui montar um esboço do plano. Então aqui está o eixo X e o eixo Y. Eu vou marcar agora os pontos, né? No caso aqui 1 e 1. Então a abscissa é 1 e a ordenada é 1. Aqui está o ponto A. Aí o ponto B, 2 e 3. Aqui está o 2 e aqui está o 3. Aqui está o pontinho B. E o pontinho C de coordenadas 5 e 2. 5 está aqui, o 2 está aqui e aqui está o C. Bom, esses três pontos vão formar um triângulo. Está aqui o nosso triângulo. E o lado AB, que é esse lado aqui, vai passar uma mediatriz por esse lado. Bom, a mediatriz ela passa no ponto médio, né? E ela forma um ângulo de 90 graus aí com o lado AB. Então a mediatriz está representada aqui por essa linha vermelha. Aqui ela forma 90 graus. E esse ponto aqui é um ponto médio. E ele quer saber, então, quais são as coordenadas desse ponto aqui. Então, esse ponto aqui ele é x e ele é 0. Para descobrir isso daqui, tem duas maneiras. A primeira solução que eu vou mostrar para vocês é essa daqui. Vamos tomar um ponto aqui, chamar de ponto P, na mediatriz. Esse ponto P ele é equidistante de B e é equidistante de A. Então, essas distâncias aqui são as mesmas. Nós podemos dizer que a distância do ponto P até A é igual à distância do ponto P até B. Ora, como a gente está tratando de distância, a gente pode elevar ao quadrado.
Então a gente tem que a distância do ponto P até A ao quadrado é igual à distância do ponto P até o ponto B ao quadrado. Mas como é que a gente calcula a distância entre dois pontos? A gente trabalha assim, né? A distância do ponto P até A é igual. Se a gente colocar ao quadrado aqui, a gente precisa fazer x de P menos x do A ao quadrado mais y aqui é do ponto P menos y do ponto A, isso ao quadrado. Nós temos aqui as coordenadas do A. Do P, vamos tratar como x e y. E as coordenadas do A é 1 e 1. Substituindo, então, vai ficar assim. A distância ao quadrado, ponto P até o A, é igual a x de P, vamos chamar de x, menos 1, que é o x do A, mais y do P, vamos chamar de y, menos y de A, 1. Isso ao quadrado. Agora vamos calcular a distância do ponto P até o ponto B. Então vai ficar assim. A distância do ponto P até B também ao quadrado é dado pela lei x do ponto P menos x de B ao quadrado mais y do P menos y do B também ao quadrado. Bom, nós temos aqui as coordenadas do B. Então, o P vamos tratar como x e y e as coordenadas do B são 2 e 3. Então, a gente vai ter aqui que a distância do ponto P até B ao quadrado é igual a x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Bom, como são coisas iguais, vamos igualar a primeira com a segunda. Vai ficar assim, x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Isso é igual a x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Desenvolvendo vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1 mais y ao quadrado menos 2y mais 1. Isso é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4 mais y ao quadrado menos 6y mais 9. Agora vamos cortar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado e esse y ao quadrado com esse y ao quadrado. Nós vamos ter menos 4x, vai passar para o lado de cá, 4x, menos 2x, a gente vai ter 2x. Menos 2y recebe mais 6y, então nós temos mais 4y. 1 mais 1, então a gente tem 2, isso é igual a 4 mais 9, 13. Então a gente tem que 2x mais 4y é igual a 11. Como ele quer saber quais são as coordenadas de um ponto que está no eixo das abscissas, então a gente vai pegar o y e vai chamar o y de 0 e vai isolar o x. Então colocando o y0 aqui, ó, y igual a 0, a gente vai ter 2x mais 4 vezes 0, isso é igual a 11. Então a gente tem que 2x é igual a 11, e passando 2 para o outro lado, a gente vai ter x é igual a 11 dividido por 2. Logo, o ponto que a gente procura é o ponto de coordenadas 11 sobre 2 e 0. E isso a gente encontra na letra A. Agora eu vou resolver esse problema de uma outra maneira. Bom, pessoal, a outra solução, então, é a seguinte. A gente está procurando as coordenadas desse ponto, né? Vamos chamar esse ponto de x e 0. E a gente tem aqui a mediatriz, né? Essa linha que está em vermelho aqui, ela é a mediatriz. A mediatriz, ela é perpendicular ao lado AB e passa pelo ponto médio. Então, vou chamar esse ponto aqui, ó, chamar P de ponto médio. As coordenadas do ponto médio, nós vamos encontrar como? Nós vamos pegar aqui o A e o B e vamos somar x de A mais x de B e dividir por 2. E depois vamos pegar y do A mais y do B e dividir por 2. E nós vamos encontrar, então, o ponto médio. Vai ficar assim. X de A é 1. X de B é 2. Sobre 2. E aqui a gente tem y do A, que é 1, mais o y do B, que é 3. E dividir por 2 aqui. Isso vai ser igual a 3 sobre 2 e 4 sobre 2, 2. Bom, esse é o ponto médio. Bom, a mediatriz passa então por esse ponto e é perpendicular a AB. Então, o coeficiente angular da mediatriz vezes o coeficiente angular de AB tem que dar menos 1. O coeficiente angular da mediatriz vezes o coeficiente angular do segmento AB tem que dar menos 1. Bom, qual é o coeficiente angular de AB? Bom, a gente tem como calcular isso também. Fazendo o quê?
fazendo y de b menos y do A sobre x de b menos x do A. E a gente vai achar então o coeficiente angular do segmento AB ou da reta que contém o segmento AB, tá? A gente vai ter que pegar aqui o y do B, que é 3, né? Menos o y do A, que é 1, sobre o x do B, que é 2, menos o x do A, que é 1. Então vai ficar 2 sobre 1, vai dar 2. Esse é o coeficiente de AB. Achando então o coeficiente da mediatriz, m, vezes então 2 é igual a menos 1. E a gente tem que o coeficiente da mediatriz é menos 1 sobre 2. Bom, a reta que contém a mediatriz, a reta, vamos chamar de reta R aqui, ó. A reta R, a gente pode encontrar ela usando então o coeficiente angular, menos 1 sobre 2, e o ponto médio, que é o ponto P, 3 meios, 2. Vamos usar a equação reduzida, y é igual ao coeficiente angular vezes x mais o coeficiente linear. A gente tem o y2, a gente tem o m, que é menos 1 sobre 2, a gente tem o x, que é 3 meios, e a gente quer encontrar o n. Então, a gente tem que o n é igual a 2 menos, vai ficar do outro lado mais, 3 sobre 4. Então, o n ele é igual a 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11 sobre 4. Substituindo, então, vai ficar assim. Y é igual a menos 1 sobre 2x, devolvendo aqui na reduzida, mais n, 11 sobre 4. Agora, vamos igualar o y a zero, para descobrir onde que o x passa aqui embaixo. Ó. Então, vai ficar assim. Se o y é zero, nós vamos ter 0 igual a menos meio vezes x mais 11 sobre 4. Nós vamos ter, então, 1 sobre 2 vezes x é igual a 11 sobre 4. Multiplicando tudo por 2, aqui vai ficar x, e aqui vai ficar 11 sobre 2. Então, o ponto que a gente procura aqui, o x, 0, ele é igual a 11 sobre 2, 0, que vai dar lá a nossa letrinha A. O valor da expressão x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo menos 1, quando x é igual a i, sendo esse i a unidade imaginária é... Vamos começar trocando o x pelo i. Vai ficar assim, i ao quadrado menos 1 sobre i elevado ao cubo menos 1. Observe que nós temos aqui duas potências do i, né? E para resolver isso é bem tranquilo. Basta lembrar disso aqui, ó, que i elevado a 0 vai dar 1. O i elevado a 1 dá i. O i elevado ao quadrado e o i elevado ao cubo, basta lembrar dos dois anteriores. Pego 1, troco o sinal da menos 1. Pego i, troco o sinal da menos i. Então, i elevado a 3 é menos i. E i elevado a 2 ao quadrado é menos 1. Pessoal, basta guardar isso daqui, tá? Qualquer potência de i, quando o i está elevado a um expoente natural, vai cair num desses 4 aqui. Então, vamos lá. No lugar do i ao quadrado, a gente vai colocar menos 1. Menos 1 sobre... No lugar do i ao cubo, vamos colocar menos i. Menos i, menos 1. Na parte de cima, então, nós vamos ter menos 2. E na parte de baixo, menos i, menos 1. Vamos trocar o sinal em cima e embaixo. Então, nós vamos ter 2, multiplicando lá em cima por menos 1. E embaixo por menos 1, nós vamos ter 1 mais i. Troquei o sinal de todo mundo. Agora, vamos multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do que está embaixo. Então, a gente vai colocar aqui 1 menos i, embaixo 1 menos i. Esse resultado é igual a 2 vezes 1 menos i na parte de cima, e na parte de baixo a gente vai ter o quê? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, aqui a gente tem 2 vezes 1 menos i sobre 1 menos i ao quadrado é menos 1, menos 1. Então, nós temos aqui 2 vezes 1 menos i, e na parte de baixo a gente tem 1 mais 1 tem 2. Simplificando aqui 2 por 2, a gente tem então 1 menos i. Analisando as alternativas, não é a letra A, não é a C, está dividido por 2, não é a D, que está dividido por 2, não é a E, que está dividido por 2. Então, só pode ser a B. Observando aqui, ó, 1 menos i, a única coisa que ele fez foi ter colocado o negativo fora. Então, se a gente colocar o negativo em evidência aqui, ó, a gente vai ter menos 1 mais i.
Colocando negativo em evidência, é trocar o sinal de todo mundo dentro do parênteses. Colocando o i na frente, vai ficar idêntico ao que está lá na B. Então, a gente vai ter i menos 1. Uma matriz B de ordem 3, então a gente tem uma matriz B, 3 por 3, é uma matriz quadrada, tá? É tal que em cada linha os elementos são termos consecutivos de uma progressão aritmética de razão 2. Então, vamos imaginar essa matriz assim. Vamos imaginar que ela tem A aqui, e nessa linha aqui ela tem uma PA, então, de razão 2. Então, é A mais 2 o próximo termo, e o outro é A mais 2, A mais 4. Se a gente considerar esse termo aqui B, esse aqui é B mais 2, e esse aqui é B mais 4. Se a gente considerar esse elemento C, esse aqui vai ser o C mais 2, porque a razão é 2, e aqui é C mais 4. Continuando o problema, ele diz assim, se as somas dos elementos da primeira, segunda e terceira linhas valem 6, 3 e 0, respectivamente, ou seja, nesta ordem, o determinante de B vale quanto? Então, ele quer saber qual é o determinante da matriz B. Tem várias maneiras da gente resolver esse problema. Uma delas é aplicar a propriedade, ou seja, a gente não precisa nem saber disso aqui para matar essa questão. Por quê? Tem uma propriedade que diz o seguinte, se a gente tem uma matriz, né, de qualquer tamanho, no caso aqui 3 por 3, A mais 2, A mais 4. Aqui B, B mais 2 e B mais 4. E C mais 2 e C mais 4. Se a gente tem que calcular o determinante disso daqui, nós podemos fazer o seguinte. Vamos pegar a coluna do meio, que tem uma soma, e vamos separar essa soma. Poderia ser a coluna 3, tá? Sem problema nenhum. Vai ficar assim, ó. Determinante de A. Aí aqui a gente vai separar essa soma. A mais 4. Aqui a gente vai ter B mais 4. Eu estou separando esses primeiros termos aqui, ó, A, B e C. E vai ficar aqui C e C mais 4. Aí a gente vai criar uma soma com outro determinante. E a gente vai repetir aqui o A, o B e o C. Vai colocar agora o 2, o 2, o 2. E vai repetir a última coluna. A mais 4, B mais 4 e C mais 4. Observem que esse primeiro determinante aqui tem duas colunas aqui, ó, iguais. E a gente sabe que quando uma matriz tem duas colunas iguais, duas filas iguais, na verdade, duas linhas ou duas colunas, o determinante é nulo. Então, a gente sabe que esse determinante aqui, ó, ele é nulo. Aí sobra o outro determinante. Só que a gente pode fazer com a última coluna aqui, ó, a terceira coluna, a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Separar A, B e C de 4, 4, 4. Vai ficar assim. A gente vai ter A, B e C, 2, 2 e 2, A, B e C, aí fecha aqui, mais o outro determinante, repete A, B e C, 2, 2 e 2, 4, 4 e 4. Qual é a lógica, então, dessa propriedade? É a gente poder separar uma fila qualquer em soma de elementos. No caso aqui, a gente pegou a segunda coluna e transformou ela em duas colunas. Separou aqui o A, B e o C e separou aqui o 2, 2 e 2. E aí é só somar esses dois determinantes que a gente vai ter o determinante da matriz inicial. E a gente pode fazer isso tantas vezes a gente queira, tá? Sem problema nenhum. Observe agora o seguinte, que aqui nós temos duas colunas iguais, então o determinante dessa matriz aqui é nula. E aqui nós temos duas colunas proporcionais, então o determinante dessa matriz aqui também é zero. Ora, 0 mais 0, né? A gente tem 0 aqui, então o determinante dessa matriz aqui é nulo. Então, essas informações aqui, que é a soma da linha da 6, 3 e 0, isso aqui não interfere no cálculo. Eu vou resolver essa questão de uma outra maneira. Então, nós temos uma matriz 3 por 3. Essa matriz, ela tem os elementos A, B e C. Aí depois a razão 2, cada linha aqui vai formar uma PA de razão 2. E aqui, mais 2 vai dar A mais 4, B mais 4 e C mais 4. E a gente quer calcular o determinante disso. Observe o seguinte, que se a gente tem A, tem B e tem C, e depois tem A mais 4, tem B mais 4 e tem C mais 4, e esses três termos aqui, eles estão em PA, significa que os elementos que estão no meio, eles podem ser encontrados assim, né? O A mais 2...
a gente pode encontrar ele fazendo a soma de A mais 4 mais A dividido por 2. A gente pode encontrar o B mais 2, que é o termo central da PA, né? Quando a gente tem três termos de uma PA, por exemplo, A, B e C, isso aqui forma uma PA, o termo central, ele é a média aritmética dos outros dois termos. E é isso que eu estou mostrando aqui. Então, o termo central, B mais 2, é B mais 4, mais B dividido por 2, e assim por diante. O que acontece é que essa coluna central, nós podemos encontrar ela fazendo operações com as outras duas colunas. Então, nós podemos ter essa coluna central aqui como sendo A mais 4 dividido por 2, aqui B mais 4 dividido por 2, e aqui C mais 4 dividido por 2. Quando a gente consegue encontrar uma fila por composição linear das outras filas paralelas àquela, significa que o determinante é nulo. Então, sempre que a gente consegue, isso é uma propriedade, montar uma fila baseada na composição linear das demais filas, o determinante dessa matriz formada dessa maneira sempre vai ser nulo. Então, ficar de olho, não é fácil perceber isso, mas é uma propriedade bem interessante. A propriedade, ela se resume a isso. Se a gente tem, por exemplo, A e tem aqui X, e a terceira coluna ela é formada por composição dessas anteriores, tipo assim, 2A, um exemplo, menos X. Aí tu tem B aqui, tem Y. Aí depois tu tem 2B menos Y. Aí tu tem C e tem Z. Aí a última forma com 2C menos Z. Se for calcular o determinante de uma matriz formada dessa maneira, o resultado é zero. Uma terceira maneira de resolver esse problema é trabalhar com a progressão aritmética. É o que eu vou fazer agora. Então, voltando ao nosso problema, nós temos uma matriz 3×3, onde os elementos são formados, né, na linha por uma PA de razão 2. Então, aqui é A mais 2, A mais 4. Vamos chamar aqui de B, B mais 2, B mais 4. E aqui C, C mais 2 e C mais 4. E a gente sabe também que a soma dos elementos da primeira linha vai dar 6. Então, a gente tem aqui que A mais 2 mais A mais 4 é igual a 6. E a gente sabe que os elementos, né, a soma dos elementos da segunda linha tem que dar 3. E a soma dos elementos da terceira linha tem que dar 0. Bom, fazendo o cálculo aqui, a gente tem 3A mais 6 é igual a 6. Corta o 6 com 6, vai ficar 3A igual a 0, A igual a 0 então. Na segunda linha aqui a gente vai ter 3B mais 6 é igual a 3. Passa para o outro lado, vai ficar 3B é igual a menos 3. E nesse caso aqui o B vale menos 1. 3C mais 6 é igual a 0. 3C igual a menos 6. E a gente tem que o C é igual a menos 2. Bom, substituindo a nossa matriz B, 3×3, ela é igual. No lugar do A, então a gente vai colocar 0. 0 mais 2 dá 2. 2 mais 2 vai dar 4. No lugar do B, nós vamos colocar menos 1. Menos 1 mais 2 vai dar 1. 1 mais 2 vai dar 3. E aqui a gente vai colocar menos 2. Menos 2 mais 2, 0. 0 mais 2, 2. Essa é a matriz. Calculando o determinante da matriz B, a gente vai trabalhar assim, né? Vamos pegar os elementos da diagonal principal, vamos multiplicar. Então, aqui a gente vai ter 0. Mais, agora multiplicando os elementos que vão estar numa diagonal paralela à principal e pegando esse último aqui, nós vamos ter 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 2, menos 12. Mais, agora pegando aqui ó, esse elemento e mais esses dois aqui, ó, que estão numa diagonal paralela à principal, nós vamos ter 4 vezes menos 1, menos 4 vezes 0, 0. Tirando agora o produto dos elementos da diagonal secundária. Nós vamos ter que 4 vezes menos 2, menos 8, mais, vamos multiplicar agora esses elementos que estão na diagonal paralela à secundária. Então, vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4, mais. E agora, pegando esse elemento e esses dois, que vão formar a última diagonal paralela à secundária, nós vamos ter 0 vezes 0, 0, 0 vezes 3, 0. Então, o determinante dessa matriz B, que ele quer, é 0, menos 12, mais 0, menos 12, menos, abre um parênteses, menos 8, menos 4, menos 12.
E a gente então tem que o determinante da matriz B é igual a menos 12 mais 12 é 0. Conforme a gente já tinha visto anteriormente, então resposta à letra A.